Olá pessoal, vamos hoje fazer um programa que, dado um arquivo de dados com números inteiros, faz a leitura de dados desse arquivo e joga esses números em um vetor. Muito bem, então nós temos aqui o include, standard.io.h, vamos colocar o include com io.h e vamos inserir o include stdlib.h. Vamos definir aqui, por exemplo, max, tamanho do vetor, vamos colocar tamanho 5, por exemplo. Aí nós temos o int main. Nesse int main nós temos aqui um comando get e return 1, por exemplo. Ok? Muito bem. Vamos definir então um file do tipo arc, ou seja, na verdade uma variável, né, chamada arc. Arc recebe. Vamos abrir o arquivo usando o comando fopen. E o comando fopen ele relaciona, na verdade, o nome do arquivo. Vamos imaginar que seja um arquivo na forma, por exemplo, aula 10.dat. Esse é o nome do arquivo, ok? E temos a forma de abertura, por exemplo, R+, imaginando que o arquivo já exista, ok? Bom, então nós temos o arc, que é uma variável do tipo file. Essa variável ela é um ponteiro, ou seja, ela aponta para um endereço de memória. E nesse caso, nós temos a associação entre uma variável que está dentro do programa em C com um nome de arquivo chamado aula10.dat. Nós sabemos que o nome de arquivo, normalmente ele possui ponto, então dentro de um programa você não pode utilizar isso como variável. Da mesma forma, uma variável ela pode conter vários caracteres e na hora que você joga isso, por exemplo, né, para um sistema como, por exemplo, DOS, né, DOS permite, por exemplo, até 8 caracteres mais 3, né, de extensão. Então, se você criar uma variável muito grande, automaticamente ele pode não ser reconhecido isso fora do ambiente de programação do C. Nesse caso específico, a relação entre o nome de arquivo, que é uma variável, e o fopen, né, gera a relação entre o nome de um arquivo de dados chamado aula10, no nosso caso, .dat, com uma variável chamada arc. Dentro do programa, tudo que se refere a esse arquivo de dados, nós vamos chamar de arc. Muito bem. Daí, feito isso, vamos identificar se realmente esse arquivo existe, né? Então, se esse arc for igual a null, significa que igual, né? Ele fez a abertura e encontrou o endereço nulo. Como é um ponteiro, ele aponta para um ponteiro nulo, digamos assim. Então, a gente pode dizer que houve um erro, né, por exemplo, e colocar arquivo não encontrado. Feito isso, a gente pode utilizar, por exemplo, nesse caso, o system pause, né? Ok, da biblioteca stdlib e return 1, por exemplo. Ok? Bom, então a gente vai salvar como, já está salvo como arc200. Salvamos, vamos compilar, né? Compilamos, ok, compilou, né? Agora a gente pode executar, né? Bom, o aula 10 possivelmente não existe, tá? Nós não criamos esse aula 10, então ele vai dizer que o arquivo não foi encontrado, não existe o arquivo, tá certo? E esse pressione qualquer tecla para continuar do system pause. Vamos colocar um barra n aqui. Muito bem. Nós estamos trabalhando no diretório bin,
Então a gente vai criar um novo arquivo de dados, por exemplo. Então vamos colocar lá alguns elementos, ok? São números, né? Números positivos, números negativos, então vários números, ok? Vários números, aonde temos que fazer então a leitura deste arquivo, né? Que se chama aula10.dat. Então vamos salvar no diretório bin o aula10.dat, ok? Até agora não temos nenhuma relação entre o vetor e o arquivo, nós não temos uma linha de código, simplesmente estamos observando a questão da relação existente entre um arquivo de dados, ok? E a sua existência ou não. Vamos agora então executar, vamos colocar então aqui uma mensagem, por exemplo, um printf, né? Por exemplo, /n, estou no programa principal, ok? Outro /n, joia. Então vamos compilar novamente e vamos executar. Bom, vamos executar. Então ele já passou, ou seja, na verdade ele encontrou o arquivo chamado aula10.dat, não gerou a mensagem erro, arquivo não encontrado, tá? E automaticamente ele já disse que achou, né, o programa principal, que ele está no programa principal. Okay? Então, quando ele acha, ele automaticamente passa para o programa principal. Nesse caso específico, a gente tem uma relação existente entre arquivo, né, e uma variável de arquivo, por exemplo. Muito bem. Daí, a gente pode, então, fazer o processo de leitura de dados. Então, para isso, a gente pode definir aqui, vamos imaginar um for, né? Tá certo? Então, int i 0, né? I menor que max, que é o max que nós definimos no início, i mais mais, tá ok? E usamos o comando fscanf. O comando fscanf, ele basicamente precisa, né, inicialmente, o nome do arquivo, né, os parâmetros, no caso, a formatação, que é %d, ok? E temos também qual é o dado, né, qual é o dado que é lido, que a princípio, esse dado ele vai estar dentro de um vetor v de i, por exemplo. O vetor v de i não foi definido, então vamos definir aqui em cima o vetor v, então int v tamanho max, que é o tamanho do nosso vetor, ok? E fazemos a leitura de dados. Para verificar realmente que esses dados foram lidos, né, a gente pode então fazer aqui, né, um código para mostrar o vetor lido, para verificar se realmente ele leu, né, os elementos do vetor. Fazemos um for int i igual a 0, né, i menor que max, por exemplo, i mais mais, e aí colocamos um comando printf, nesse caso um comando printf normal, aonde colocaremos o %d e o valor de v de i. Ok? Tudo bem? Bom, então o que nós temos? Nessa primeira parte do código, estamos fazendo a abertura do arquivo, relacionando o nome do arquivo com uma variável do tipo file. Aqui, ele já realiza a abertura do arquivo, né? Nós estamos lendo o conteúdo do arquivo usando o comando fscanf, tá? Nome do arquivo, aqui é a formatação, jogando para uma variável, que no caso é um vetor. Depois de feito isso, vamos mostrar o conteúdo do vetor para verificar realmente que ele fez a coisa de forma correta. Vamos compilar, compilamos, ok? E vamos executar. Bom, no processo de execução, o que aconteceu, né? Ele mostrou aqui, então, que ele leu 5 elementos, o 12, 34, 5, 6 e 7. Muito bem, vamos verificar se esses números estão naquele arquivo de dados que nós já tínhamos verificado anteriormente. Então vamos clicar aqui, né? E se você observar com relação
a essa situação, né, vamos pegar aqui a execução, vamos pegar a execução. Muito bem, então o que nós temos aqui? Nós temos o 12, 34, 5, 6 e 7. Ok? Muito bem. No caso, a nossa compilação são para 5 elementos. Se eu colocar 15 elementos, por exemplo, vamos compilar novamente, vamos executar, né? Então, nós temos agora então 15 elementos. Vamos verificar se esses 15 elementos, se eles fazem parte, né, do nosso arquivo de dados. Então, olha, nós temos o 12, 34, 5, 6, 7, 8, 9, né, e a princípio vai até o número 43 aqui. Ou seja, nesse caso em específico, nós observamos que ele está conseguindo realmente fazer o quê? A abertura do arquivo já existente, jogar esses dados para um vetor, no caso um vetor de inteiros, ok? E nós temos então, nesse processo todo, um comando que pode listar e mostrar todo o conteúdo do vetor. Muito bem. Daí, o que nós temos? Nós temos então esse código e podemos então agora colocar isso numa função, né? Então, no caso, esse comando for eu vou jogar aqui para uma função, né? Então eu vou jogar aqui para cima. A gente pode criar uma função void leitura, void porque a princípio ela não tem retorno de dados, ela vai executar uma ação, tá? Então vamos colocar aqui, ó, fim da função leitura, ok? Muito bem. Quais são os parâmetros? A princípio, você observou que nós temos um arquivo, né? Então vamos passar o arquivo como parâmetro, né? Podemos usar o mesmo nome, ok? Além disso, nós temos o vetor. Nós temos que passar o vetor também como parâmetro, ok? Temos que passar o vetor também como parâmetro. Então, para que eu possa executar esse comando aqui, que é um fscanf, do que eu preciso? Eu preciso o nome do arquivo e preciso também o vetor. Muito bem, o nome do arquivo estou passando como ponteiro, né, porque automaticamente nós não vamos fazer uma operação, mas sempre essa variável vai ser do tipo ponteiro. Nós estamos passando um vetor de dados. Neste caso, na hora que nós fizermos a chamada, então a chamada da função, né, leitura, ele vai conter o quê? Então vamos colocar a leitura, né, ele vai conter o quê? O arquivo de dados mais o vetor v. No caso, o vetor v que nós tínhamos definido aqui. No caso específico, esse vetor v não é passado como ponteiro, porque o vetor ele já está embutido dentro de si a estrutura de vetor, né? Então, eu não preciso utilizar v como sendo um parâmetro passado por referência, ok? Porque implicitamente ele é passado por referência. Vamos então compilar para ver se está tudo ok e vamos executar e verificar se realmente ele executou do jeito que a gente gostaria que fizesse. Então ele fez direitinho aqui, né, já executou de forma correta o nosso programa, ok? Da mesma forma que nós fizemos a leitura de dados, nós podemos então pegar, no caso, para mostrar o vetor, né, a gente pode criar um void mostra, né? Nesse caso, o único parâmetro que eu preciso é o vetor v, ok, vetor v, né? E fechamos ele aqui. Então, fim da função mostra. Ok, fim da função mostra. Muito bem, nessa função mostra, vamos separar aqui as funções. A função mostra, então, ela tem como único parâmetro um vetor. Esse vetor não é o mesmo que está aqui, ou seja, a variável não é a mesma, né? É o mesmo nome, mas como elas são criadas em locais diferentes, você tem o mesmo nome, mas elas são diferentes, ok? Nesse caso, então, né, na hora que eu fizer a chamada aqui, né, o mostra, por exemplo, v, nesse caso específico, ele vai pegar o vetor, né, que nós construímos aqui dentro do programa principal,
e passa como parâmetro para a função mostra, né? E nessa função mostra ele vai mostrar o resultado. Se nós observarmos então o processo de compilação, a estrutura da execução é a mesma, não mudou nada, só que nós organizamos o programa de tal forma que o programa principal ficou pequenininho, né? No programa principal ficou apenas a abertura do arquivo, uma função de leitura de dados e uma função mostra, apenas duas funções. Por quê? Melhor, dois comandos, porque na verdade cada um desses comandos representa uma função e aí você chama a função, no caso a função leitura e a função mostra.